Muito obrigado, meus caros. Muito obrigado. Queria começar esta intervenção esperando que tenham tido umas boas férias. Como disse o Pedro, nós não temos propriamente férias, mas espero que tenham tido pelo menos o tempo que precisaram e que precisamos para descansar e para retomar o nosso trabalho. Por acaso costumo gostar de ventoinhas, hoje vou pedir para afastar aqui um bocado a ventoinha. É nova, acho que é nova, não é? Queria começar por agradecer-vos a vocês que vieram aqui hoje, porque sei que o país e o momento que vivemos não está para facilidades. E sei que muitos de todo o país, do continente, das regiões autónomas, que vieram, sabem que o custo de vida a que estamos sujeitos e a que o Governo Socialista nos sujeita não faz fácil que tantos estejam aqui hoje. E de facto, como os meus dois antecessores já disseram, esta reentrée esgotou muito rapidamente. E eu sei que se houvesse mais 200 lugares aqui estariam, mais 500 lugares aqui estariam e mais 1000 lugares aqui estariam. Mas esses lugares não existiam. São vocês que estão aqui e fizeram esse sacrifício. Obrigado por terem vindo e obrigado por estarem aqui hoje. Queria agradecer também à Distrital do Algarve, que tem consecutivamente trabalhado e organizado para que todos os anos haja uma reentrée do Partido Chega digna desse nome. Que não seja só o folclore habitual dos partidos, mas que seja uma festa, um reencontro e que seja um momento de proposta e de olhar para o futuro. Acho que esta Distrital do Algarve, liderada pelo João Graça, com a sua enorme equipa e com todas as suas conselhias, merecem o nosso aplauso nesta noite de reentrada política do partido. Permitam-me também, neste ano particular que vivemos, e face aos confrontos que temos tido e à perseguição a que temos sido sujeitos, que deixe uma saudação particular aos órgãos do partido, aos seus órgãos nacionais. À Direção Nacional, que está aqui maioritariamente presente, aos membros do Conselho Nacional, aos presidentes de todas as distritais e das duas regiões autónomas, porque mesmo nos momentos mais difíceis de ataque e mesmo nos momentos mais duros de perseguição, eu tenho sentido pessoalmente o seu apoio inconfundível, inalterável e inalienável. Muito obrigado e muito obrigado por continuarem a fazer do partido este símbolo e esta força de unidade. Finalmente, ao nosso grupo parlamentar. Acho que é digno, ao fim de 1 ano e meio, foram eleitos em janeiro de 22, estamos em agosto de 23, e tantos desconfiavam da sua qualidade, da sua capacidade, do seu entusiasmo e da sua dedicação. Primeiro nos Açores, com a eleição do nosso grupo parlamentar, hoje liderado pelo José Pacheco. Depois a eleição legislativa de 2022, com a entrada de 11 novos deputados, e tantos que achavam que estes homens e mulheres, e mulher neste caso, não iam conseguir, não eram dignos, não tinham aquela chama. E eles mostraram que um grupo parlamentar não é feito de cópias de um homem ou de uma mulher. São eles próprios, com a sua identidade, a sua experiência de vida, os mais velhos, uns mais novos, uns com 20 e poucos anos, outros com 70 e alguns anos. Mas todos juntos formamos uma família. Mas mais do que isso, não é só uma família. Esta família é uma família que confrontou o pior que a corrupção tinha em Portugal. Confrontou, venceu e fez barulho. E merecem o nosso aplauso nesta reentrada do ano político em Portugal. Nesta reentrée deveríamos estar a falar para o país. Deveríamos estar a apontar os caminhos da alternativa ao Partido Socialista. Mas, mais uma vez, não temos a tranquilidade que precisamos para fazer isso. E, mais uma vez, não temos o cenário de estabilidade e de tranquilidade que eu gostava de vos anunciar aqui hoje.
Mas os presidentes dos partidos não servem só para dar boas notícias. Têm que dar as boas e as menos boas. Tal como disse ao grupo parlamentar e aos seus funcionários, no último dia de trabalho do ano passado, este não vai ser um ano fácil. Já o estávamos a adivinhar e as nuvens que se aproximavam eram já visíveis a alguma distância. Como sempre, mantivemos a resistência e a força, a fé e a tranquilidade. As notícias viriam mais rápido do que esperávamos. O Tribunal Constitucional reuniu em agosto, extraordinariamente. Não sei porque é que José Sócrates não está julgado há tanto tempo, honestamente. Mas o Tribunal Constitucional reuniu em agosto, no dia 16 ou 17, para dizer que a Convenção do Chega, a última, não pode valer. E nós olhamos para isto com alguma estupefação. Eu sei que muitos talvez achem que é problema nosso. E sei que é fácil imediatamente pegar na pedra e dizer que são uns incompetentes. Eu não conheço nenhum partido em Portugal, nenhum, nem nos anos mais quentes a seguir à Revolução de 25 de Abril de 1974, que tenha tido que fazer 5 convenções em 4 anos. E desculpem lá, nós não somos menos competentes do que outros no seu tempo. Nós não somos menos competentes do que outros na sua altura. Nós somos mais perseguidos que outros na sua altura. Essa é que é a verdade e essa é que é a diferença do Chega para os outros. Essa é que é a diferença do Chega para os outros. O Tribunal Constitucional tem que decidir o que quer ser. Se quer ser uma instância independente de regulação ou se quer ser uma força de bloqueio dos partidos políticos em Portugal. É que nós não nos esquecemos que um tribunal, nomeado maioritariamente pelo PSD e pelo PS, tem colocado sucessivos obstáculos à terceira força política deste país. É o mesmo que dizer que os 2 principais partidos que nomeiam os juízes do Tribunal Constitucional querem anular o seu principal oponente. Isto não é democrático, isto não é democracia. Nós vamos lutar até ao fim pela dignidade deste partido. Chega, 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 chega. Querem impedir-nos de nos candidatarmos na região autónoma da Madeira. Eu gostava, hoje, na presença do nosso companheiro Miguel Castro, o nosso cabeça de lista a estas eleições legislativas regionais e a quem eu peço uma grande salva de palmas que está aqui presente connosco, Miguel e a toda a sua equipa do Chega Madeira. Apresentámos na Madeira uma equipa ambiciosa, um projeto ambicioso de mudança. O Miguel e a sua equipa todos os dias têm estado na rua a denunciar o compadrio, a corrupção e a aniquilação democrática em que vive a região autónoma da Madeira. As consequências não se fizeram esperar. Reclamações, denúncias e queixas daqueles que não conseguem vencer nas urnas, a tentar vencer na Secretaria. O Chega apresenta-se hoje às eleições legislativas da Madeira como uma força de mudança. É a única força que pode tirar a maioria absoluta ao PSD na região autónoma da Madeira. O PS há muito tempo que está fora dessa luta. Nós somos os únicos. E por coincidência, por milagre ou milagrosa coincidência, é neste contexto histórico que querem impedir a nossa candidatura à Madeira. Ganhem-nos nas urnas, não na Secretaria dos Tribunais ou na Secretaria das instituições burocráticas portuguesas. Eu não sei, ninguém pode saber o que será decidido daqui a uns dias. Mas eu posso dizer-vos isto. Se o Chega for excluído das eleições à região autónoma da Madeira, é a democracia portuguesa que está em causa. Porque o precedente aberto, mais grave do que qualquer excesso revolucionário dos anos 70, é de que há um órgão não eleito pelos portugueses que pode afastar partidos políticos das eleições. Imaginem o que isto pode ser no futuro.
Imaginem o caminho para as europeias, para as legislativas, para as autárquicas, em que um tribunal decide que o Chega está fora dessas eleições. O precedente assim aberto significará que a nossa democracia morreu e nós assumiremos para nós próprios que a partir desse momento nós teremos o direito de resistir a todas e a todos os ataques das instituições em Portugal. Já não escondem o que querem. Querem prender-nos, querem silenciar-nos, querem acabar connosco. Este é o objetivo daqueles que não nos conseguem vencer. Vejam os últimos dias em Portugal. Quem descesse da Lua a Portugal nos últimos dias pensava que só havia um partido político em Portugal, que era o Chega. E imerso em tantos problemas e em tanta confusão que ninguém conseguiria dizer bem quem é o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República. Só veriam o Presidente da República nas trincheiras na Ucrânia estes dias. Tirando essa parte, conseguiram identificar. De fato e gravata numa trincheira de guerra. À Marcelo. Mas vejam o que nos querem fazer. As últimas notícias. Queixa contra o Chega e contra André Ventura por notícias falsas. E as pessoas metem as mãos à cabeça e dizem, meu Deus, era isto mesmo que vai resolver os problemas do país. É se o Chega tem notícias com uma cor igual à Rádio Renascença. E as pessoas em casa dizem, meu Deus, isto não pode ser. Como é que um partido ousa, ao fim de tantos anos, ter uma cor igual à Rádio Renascença? Eu acho que isto era prisão perpétua. Isto merecia prisão perpétua. Um tipo, castração química, talvez. Castração química. Um tipo que ousa pôr uma imagem parecida com a Rádio Renascença, meu Deus. A Rádio Renascença, esse potentado de alcance mediático e de redes sociais. Eu acho que isto era imediato julgamento, prisão, se não pena de morte, pelo menos prisão perpétua. E quando paramos para pensar, vemos este país que temos, em que se quer fazer o Ministério Público perder tempo e a Polícia Judiciária com notícias que o Chega tem e publica, em vez de se preocuparem com o José Sócrates, com o Ricardo Salgado e com todos aqueles que há anos andam a comer à conta do contribuinte. Eu não vejo esta preocupação com o Fernando Medina, com o Duarte Cordeiro, que são ministros do Governo. Eu gostava era de ver a Polícia Judiciária, o Ministério Público, a acabar de vez com a corrupção em Portugal. Em vez de estarem a perder tempo com as notícias que o Chega ou outro partido qualquer publicam. Mas este é o novo mundo em que vivemos. Em que o que é importante é atacar, menorizar, destruir. Lembram-se da notícia dos peregrinos que tinham não voltado a casa? Nós fomos os primeiros a dizer que a Jornada Mundial da Juventude ia ser uma plataforma para a imigração ilegal. Disseram-nos exagerados, desproporcionais, catastróficos. Fomos atacados de tudo. A semana passada, o Expresso, na sua capa, tinha milhares de peregrinos não voltam a casa depois da Jornada Mundial da Juventude. Quem é que tem fake news, então? Quem é que tem notícias falsas? Sabem qual é a notícia falsa que eu gostava de ver julgada? A verdadeira notícia falsa que eu gostava de ver julgada, que eu tenho a certeza que o Algarve gostava de ver julgada, foi quando António Costa disse que em 2017 não ia faltar médico de família a ninguém. Era isto que eu gostava de ver julgado em Portugal. Era isto que eu gostava de ver julgado em Portugal. Só que a obsessão de nos atingir é tão grande, que pouco importa. E o país entra nesta esquizofrenia mediática, em que só importa atacar o Chega. De manhã à noite, rádios, jornais, televisões, comentadores, passam o dia nisto. As coisas mais absurdas que se podem ouvir. Sempre com um objetivo. Destruir-nos e aniquilar-nos. Havia um grande filósofo inglês, Thomas Hobbes, que dizia: não podemos abandonar o direito de resistir quando nos atacam com tanta força que nos querem matar. Eu tenho a certeza absoluta que depois de 5 anos de trabalho, dedicação rua a rua, casa a casa, a jogar as regras que a democracia nos pediu que jogássemos,
a jogar a regra do jogo democrático, eu tenho a certeza que aqui, que em muitas casas que nos vão ouvir hoje e amanhã, que em muitas ruas deste país, eu tenho a certeza que sabem o que é que significa resistir. Tenho a certeza que sabem, porque sentem essa indignação dentro deles próprios, que uma coisa é jogar o jogo democrático, outra é quando todas as instituições se conluiam e conspiram para nos destruir. Eu não sei da vossa parte, eu resistirei até à última gota de sangue que tenha no meu corpo. E o que custa ver, companheiros, e eu lamento ter que falar disto hoje, quando devia estar a olhar para fora, e o que custa ver é que tantas vezes os nossos adversários não estão só lá fora, como estão cá dentro. São eles a dar as armas e não percebem que estão a ser os idiotas úteis de um regime que só os quer usar para nos destruir, que não quer saber deles para nada, que só os quer usar e deitar fora. Que se fosse um cão ou um gato ali a dizer mal do André Ventura e do Chega, também teria lugar ali para dizer mal do André Ventura e do Chega. E o que custa ver é que não percebem que estão a fazer esse papel. Lembrei-me de uma frase que queria partilhar convosco. É de uma famosa atriz americana que disse isto. O problema com as corridas de ratos é que mesmo quando ganhamos, não deixamos de ser ratos. Eles nunca deixarão de ser ratos. Nunca deixarão de ser ratos. Nós percebemos porque é que não gostam de nós. Nós percebemos isso. Neste 25 de Abril percebemos muito claramente porque é que não gostavam de nós. Queriam fazer uma festa ao corrupto do presidente brasileiro. Queriam que fizéssemos parte dessa festa. Desse jogo de milhões de dólares e de reais e de euros distribuídos entre os dois países e que tanto mal nos fez. Queriam que nos ajoelhássemos, que gracejássemos e que festejássemos como um corrupto presidente chegava ao Parlamento português para ser recebido em festa. Lutámos, levantámos-nos, erguemos-nos contra todos e contra toda a pressão que só eu e as minhas memórias saberão qual foi um dia. E aquilo que passámos nos dias e nas horas anteriores àquele momento. Os contactos, os telefonemas, as mensagens, a pressão do vamos atrás de vocês, do vamos atrás de ti, que para nós valeu o mesmo que nada. Na hora certa, levantámos-nos contra a corrupção. Porque nós só temos uma dívida. Não é o banco. É o povo português. Essa dívida é a que temos que honrar. Nós percebemos porque é que não gostam de nós. Porque quando António Costa vai àquela Assembleia da República, ele só leva pancada de um sítio. É da bancada do Chega. E ele ri-se, toca no pescoço, assim, e tenta acalmar-se, mas eu sei, porque o conheço, ali olhos nos olhos que ele está a sentir aquela vibração negativa a tocar-lhe no corpo. Aquilo que mais nenhum outro partido faz. Foi para isso que vocês votaram em nós. Foi para isso que os nossos eleitores votaram. Não foi para ir dizer que ele estava a fazer um grande trabalho, para lhe pedir emprego, ou para lhe passar a mão pelas costas. Foi para falar deste Algarve destruído que o João falou e que o Pedro sublinhou. Foi para falar das dezenas de regiões deste país que se sentiram abandonadas, das promessas não cumpridas, do país adiado, das oportunidades perdidas. E só ele sabe a força única que nós temos ali. Só nós lhe fazemos frente. Sabem porque é que não gostam de nós? Porque até os bloquistas, que gostam de se achar acima de toda a suspeita, fomos nós que ali estivemos a dizer que a mesma líder do Bloco de Esquerda agora eleita, que nos acusava e me acusava a mim de ter vários salários, estava a comer 3 salários de jornais e televisões enquanto recebia a exclusividade parlamentar. É por isso que não gostam de nós. Porque nós não nos calamos, sejam de esquerda ou de direita, de centro ou de qualquer sítio. É por isso que não gostam de nós. Mas infelizmente, nós também não temos uma direita em Portugal. E nem sequer temos uma direita que
que pudesse gostar de nós. Eu estava de férias, mas tive esta noite penosa de ouvir o Luís Montenegro. Passei assim uma noite penosa. E ouvi aquelas pessoas a ouvirem o PSD dizer que o que era preciso era uma grande reforma fiscal. E qual era a grande reforma fiscal do PSD? Era simplesmente baixar impostos. Não interessa quais, nem como, é baixar impostos. O mesmo PSD que votou contra as nossas descidas de impostos nos orçamentos anteriores, agora quer baixar impostos. E eu queria deixar aqui o desafio esta noite. Eu sei que nem todos estão de acordo. Mas sabem, nós não somos uma direita elitista. Nós nunca quisemos ser. Nós somos o partido mais popular deste país. E eu não aceito que no momento mais difícil para tantas famílias, para pagar casa, para conseguir pôr comida na mesa, eu não aceito que a banca se esteja a encher de lucros e as famílias não consigam pagar a prestação da casa. Os bancos que nós salvámos nos últimos anos, os bancos que os nossos impostos salvaram, anos de impostos para salvar BCPs, novos bancos, Caixa Geral de Depósitos e tudo. Esses bancos agora são os primeiros a olhar para o lado quando tantos não conseguem pagar a prestação da casa. E por isso eu deixo aqui o desafio a essa direita. Em Itália, Giorgia Meloni não teve dúvidas. Temos que taxar a banca para baixar os créditos à habitação às famílias. E eu deixo o mesmo desafio ao PSD. Baixar e ter a coragem de taxar a banca para baixar o crédito à habitação em Portugal às famílias portuguesas. Esse é o salto que temos que dar, esse é a ousadia fiscal que temos que ter. A inflação. O Estado, nos últimos 2 anos de guerra, arrecadou mais de metade da receita fiscal que tinha arrecadado no ano anterior. Para onde é que foi esse dinheiro? Dinheiro é que o Estado não fez nada para arrecadar. Mas nós já estamos habituados a isto. O sistema fiscal português é assim. Não trabalhas, mas paga. Tudo o que fizeres o Estado recebe. Se correr mal, o Estado não quer saber. Mas está lá sempre para cobrar impostos. Estes 2 anos foram de enriquecimento tremendo para o governo de António Costa. A inflação levou a que, nos vários segmentos de mercado, o Estado não parasse de arrecadar dinheiro. E nós temos o dever de dizer isto. Eu passo hoje horas do meu dia a ler correspondência que me enviam para o Parlamento. E sabem o que é que me dizem? São pais que não conseguem pagar o material escolar dos filhos ou o transporte para as escolas. Pais, homens e mulheres que não conseguem pagar os lares onde os seus pais estão. Famílias que já não conseguem pagar o gasóleo ou a gasolina dos seus automóveis. Famílias sem conta que não conseguem pagar as suas casas. E eu pergunto, mais do que qualquer conversa de reforma fiscal, a direita não devia estar hoje a exigir a António Costa que 50% daquilo que recebeu com a inflação devia ser para devolver aos portugueses, para que eles possam pagar menos de crédito à habitação, para que possam pagar menos de alimentação, menos de gasóleo, menos de gasolina. Não era isso que devíamos estar a dizer, meus amigos? Nunca tenham dúvidas deste presidente que têm diante de vocês. Se eu tiver que escolher entre a banca e os portugueses, eu escolherei sempre o lado dos portugueses, porque é esse que nos representamos. Por isso eu ouvi no outro dia, com muito agrado, à porta do julgamento ou da instrução de Ricardo Salgado, já não sei, porque são tantos anos que Ricardo Salgado está... Os únicos julgamentos rápidos são os nossos, os do Chega. Todos os outros demoram décadas em Portugal. E alguém estava à porta da instrução de Ricardo Salgado e disse a uma das televisões, penso que foi a TVI, que disse: como lesado da banca, estou aqui hoje a reclamar da minha justiça. E falou do único partido que os defendeu no Parlamento, o Chega.
E não o fizemos por votos. Alguns dizem que são poucos votos, que a maior parte destas pessoas até são imigrantes, outros já são muito idosos. Mas não é uma questão de votos. Isto é uma questão de justiça. Estamos a falar de pessoas cujas poupanças de uma vida toda, como aconteceu com o Banif, como aconteceu com o BCP, como aconteceu com o BES, com o Novo Banco, que ali colocaram, acreditaram numa banca que o Presidente da República, Cavaco Silva, dizia que era sólida e que era capaz de sobreviver. Perderam tudo. Nós o que lhes dizemos é paciência. Como se fosse o mesmo que jogar no casino, no vermelho ou no preto e dizer paciência. Não, meus amigos. No casino vai, ganha e perde quem tem dinheiro para o fazer. Nas poupanças da banca vai quem tem que o fazer e quem tem as poupanças de uma vida. Nós nunca nos esqueceremos de lesados da banca, ex-combatentes, homens e mulheres que podem já não significar votos, mas são a nossa história e a nossa alma. Estaremos lá por eles e mais um ano, mais uma vez, voltaremos a lutar por eles no Parlamento Português. Nós vamos continuar a lutar. Por muitos obstáculos que nos coloquem, nós vamos continuar a lutar. E eu quero-vos dar essa garantia a todos. Dirigentes, muitos autarcas que estão aqui hoje, candidatos, futuros candidatos, eu quero-vos dar essa garantia. Sim, nós teremos mais uma convenção. Sim, nós teremos novas eleições. Mas eu estou convicto que pelo trabalho que fizemos, voltaremos a merecer a confiança dos militantes do Chega. E quero estar convicto de que a nossa luta continuará a ser contra o Governo Socialista e contra o PS. No dia em que este partido se perder em guerras internas, em reclamações da linha A, da linha B ou da linha C, se fechar sobre si próprio, nós até podemos ser mais felizes, mas não vamos cumprir a tarefa a que nos prometemos. Não vamos cumprir o desígnio que prometemos aos nossos concidadãos. Nós, meus amigos, nós não estamos aqui para os nossos fetiches intelectuais. Nós não estamos aqui para os nossos egos exacerbados. Para os lugares que gostávamos de ter e não temos. Para a figura que gostávamos de ter e não temos. Ou para os sonhos perdidos da nossa infância. O Chega não é uma clínica de psicoterapia. Nem de psiquiatria. O Chega é um partido político que quer mudar Portugal. E por isso eu tenho a certeza que o partido nos vai, mais uma vez, dar a confiança que precisamos para a tarefa que temos que concluir. Lembrem-se disto. Nos anos piores da Troika, a nossa carga fiscal estava em 34,4%. Sublinho, 34,4%. Nos piores anos da crise portuguesa, a nossa carga fiscal era 34,4% do PIB. Hoje, se teoricamente estamos assim tão bem, a nossa carga fiscal é de 36,4% do PIB. Eu não sei da vossa parte. Para mim, isto tem um nome. Chama-se roubo e o ladrão. Chama-se António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal. É isto que quem está em casa nos quer ouvir dar soluções. O que é que vamos ter para a habitação que não conseguem pagar? Para a saúde, que em todos os distritos, a começar aqui no Algarve, não existe. E ainda esta semana tivemos que ver mais um homem que morreu por não ser transportado a tempo para o hospital. Dos impostos que aumentam, da saúde que não chega, da falta de água e da agricultura que morre, da TAP que se confunde e leva o nosso dinheiro todo para depois fazer figuras tristes de pancadaria no Ministério das Infraestruturas. De um país à deriva, a branco e preto. É esse país que nós temos que continuar e pelo qual nós temos que continuar a lutar. Havia, e eu lembro-me sempre daquilo que nos levou a congregar este partido, a mudança de Portugal e a Quarta República. Hoje ela talvez já esteja tão distante, mas nós ainda não nos esquecemos dela. Eu ainda não me esqueci dela. E eu acredito que por muitos obstáculos que nos coloquem, nós vamos ser capazes de cumprir o desígnio que temos. Todos sabem que eu sou um homem religioso. Também todos sabem que eu não estive com o Papa Francisco. Mas no Evangelho de São João
há uma frase que me marcou muito em jovem. E dizia isto: neste mundo vocês terão muitas aflições. Mas mesmo assim, tenham ânimo e tenham força. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Nós, no fim, venceremos o socialismo. Muito obrigado. Ventura, ventura, ventura.